Bem-vindos à primeira aula do ensino fundamental, sexto ano, primeiro bimestre ou primeiro tópico de concurso. A gente vai falar de sistema decimal ou sistemas numéricos. Por que a gente vai falar de sistemas numéricos? Antigamente, as pessoas tinham que fazer contagem antes da escrita. Por exemplo, há 10 mil anos atrás, eles faziam uma mochila de couro de um animal, um saco de mochila, e, por exemplo, eles tinham galinhas, vacas, eles tinham 3 vacas, 5 galinhas. Aí eles começavam um dia, pegavam esse saco e olhavam para a galinha e colocavam uma pedra, olhava outra galinha e colocava outra pedra. No final do dia eles voltavam no saquinho, via se estava a galinha lá, tirava a pedra, via se estava a outra, tirava. Caso dê falta de alguma, ele vai procurar em outro lugar, ver se o outro animal não matou ela, coisas do tipo. Então, no caso, seria um saco, essa vasilha, e o sistema de contagem inicial foi assim. Estou vendo uma galinha, eu vou colocar aqui, estou vendo outra galinha aqui, outra aqui, aí eu carrego comigo o dia inteiro, vou caçar, plantar, ver se eu encontro algum animal longe, volto no final do dia, chego perto das minhas galinhas e vejo. Tem uma ali, vou tirar uma pedra, tem outra. Aí acabou. Ainda tem uma pedra aqui dentro, mas não estou vendo a galinha. Outra forma que é historicamente demonstrada, esse aqui é o livro de História da Matemática. Deixa eu ver se eu acho a foto. Era pegar um osso de animal, por exemplo, um chifre, um osso, e a foto está muito antiga, não fica boa. E riscar também. Aqui essa aqui é um pouco mais moderna. Pegar o osso e riscar a quantidade de galinhas que eu estou vendo, se eu estou vendo mais de uma. E aí fazer o mesmo sistema. A contagem no final do dia pode dar certo, como pode não dar. Né? Deixa eu só ver se está pegando tudo. Tá, cortou um pouco lá. Então vamos lá. Sistema de numeração. A gente vai falar de alguns. Não vou falar de todos, porque existem vários. Eu vou falar dos maias, dos egípcios, dos romanos. Primeiramente eu vou falar dos maias. Os maias tinham esses hieroglifos, esses símbolos para a numeração. Por exemplo, esse símbolo aqui de uma bola com 3 traços e um traço no meio, ele indicava o 0. Esse segundo símbolo ele indica um ponto, né? É 1, 2 pontos é 2, 3 pontos é 3, 4 pontos é 4, um traço na vertical, esse traço aqui vale 5, um traço com uma bola em cima é 5 mais 1, então ele é o 6, um traço com 2 bolinhas é o 7, um traço com 3 bolinhas é o 8, um traço com 4 bolinhas é o 9. Também temos aqui a simbologia do 2 traços assim, que um traço é 5, 2 traços são 10. Agora a gente vai para os egípcios. Que a gente chama de hieroglifos, né? Esses são os símbolos, esses aqui. Aqui em cima está o valor numérico deles aqui no nosso sistema. Aqui o significado do desenho. Então vamos lá. Traço na vertical, esse é o hieroglifo, ele equivale a 1 e o nome dele era traço vertical para eles. Esse aqui é um invertido, ele vale 10 e o sentido dele para os egípcios era asa. Esse aqui parece um caracol, o valor dele é 100 e eles falavam que era uma corda enrolada. Esse daqui é o que mais aparece, ele vale 1000 e é uma flor de lótus. E esse daqui tem várias representações diferentes, mas é para ser um dedo, o formato de um dedo, assim. Que ele equivale a 10.000. Aqui nesse caso dos egípcios, a posição não altera o valor.
Se eu colocar 3 flores de lótus e depois colocar um caracol, a soma é progressiva, então não importa a ordem que eu coloco os desenhos, a soma final é sempre o mesmo valor. Agora eu vou passar para os romanos, para depois a gente chegar nos nossos. Bom, dando seguimento aqui, agora vamos falar dos sistema romano de números. O sistema romano de números tem essas simbologias. Essa daqui para 1, essa para 2, essa para 3, um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, um traço com um V é o 4, o V sozinho é o 5, o V com um traço na frente é o 6, o V com 2 traços na frente é o 7, o V com 3 traços na frente é o 8, um traço com um X na frente é o 9, o X sozinho é o 10. Também temos a simbologia de C equivale a 100, de D equivale a 500, a de M que equivale a 1000. Também tem essa notação que é um C com uma barra em cima, que ela é multiplicada por 10. Então, quanto que vale C? C vale 100. Então, é 100 vezes 10, então C com uma barra em cima equivale a 1000. Também tem essa notação aqui no X. Ó, o X está com uma barra em cima. Se o X vale 10, 10 vezes 10, então o X com uma barra em cima vale 100. Os desenhos, um traço, X, C, M, podem ser repetidos até 3 vezes seguidas, só. Os símbolos V, L e D não podem repetir, um atrás do outro. 2V, 3V, L, 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 não pode ocorrer esse tipo de repetição. Como é que a gente faz o cálculo? Porque ele tem o V, tem um V e um traço na frente, o V e o traço atrás, cada um tem um número diferente. Como é que a gente diferencia? Quando o símbolo menor à esquerda, por exemplo, 1, que é o traço, e o V. O V eu sei que vale 5, o 1 eu sei que vale 1. Então o símbolo menor está à esquerda. Aí a gente vai colocar o maior menos o menor, para encontrar o 1. 5 menos 1 a gente encontra o 4. Quando a gente tem um símbolo menor à direita, por exemplo, a gente sabe que o V é 5 e o traço é 1. Então o V seguido de um traço, a gente faz o maior mais o menor, no caso da 6. É um pouco complicado de entender para quem vê isso pela primeira vez. É um sistema bem diferente dos outros. Mas agora a gente vai passar para o nosso sistema, que é o sistema decimal. Bom, agora chegamos no nosso sistema. Bom, agora chegamos no nosso sistema, sistema de numeração decimal. Ele também pode ser chamado de sistema de numeração indo-arábico, que é de onde a gente veio e usou eles, né, dos babilônicos. Podemos representar qualquer número utilizando apenas 10 símbolos, o que a gente chama de algarismos. Os nossos símbolos aqui são algarismos. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Pode-se notar que se contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chama decimal porque são 10 para representar qualquer número. Tem gente que esquece ou acha que o 0 não pertence a esse grupo, então não seriam 10, seriam 9. Isso é uma discussão para outro momento. Contagem com agrupamentos de 10. Essa é a melhor vantagem de usar o sistema decimal. A gente consegue enumerar, colocar números muito grandes de formas mais simples do que os sistemas anteriores. O sistema é um sistema posicional. O que isso significa? O valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa. Aqui temos o 14 e aqui temos o 42. O 4 aqui está na posição da unidade. Então ele está representando 4 unidades.
O 4 aqui, ele está na posição da dezena, então ele representa 4 dezenas. O 0 é um símbolo que identifica a ausência de unidades. Utilizamos o 0 para representar números grandes. Agora eu vou mostrar um pouco aqui, uma tabela bem grande para a gente colocar e fazer uma demonstração. Então vamos lá, a gente está finalizando a parte do conteúdo. Aqui, no sistema decimal, cada algarismo no sentido da direita para a esquerda corresponde a uma ordem. A cada 3 ordens a gente tem, da direita para a esquerda, uma classe. Então, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem é a classe das unidades. Nesse número aqui seria 456. Então ele seria da primeira ordem 6 unidades, da segunda ordem 5 dezenas, e 5 dezenas equivale a 50 unidades, e da terceira ordem seria 4 centenas, e 4 centenas são 400 unidades. Agora nós temos a quarta, a quinta e a sexta ordem que formam outra classe, que é a classe do milhar, com a quarta ordem, quinta e sexta. Aqui, a quarta ordem, a gente colocaria esses 3 números, 2, 3 e 1. Então a gente leria ele como 231.456. Então o 1 aqui ele está na unidade de milhar e ele equivale a 1000 unidades. O 3 ele está aqui na dezena de milhar e ele vale 30.000 unidades. O 2 está aqui na centena de milhar e ele equivale a 200.000 unidades. A gente também pode decompor esse número fazendo de outra forma. Decomposição do número. Aquele número ali é o 2, 3, 1, 4, 5, 6. Como é que a gente decompõe esse número? A gente vai fazer 6 que multiplica uma unidade, vou por entre parênteses, mais 5 que multiplica uma dezena é 10, mais 4 que multiplica uma centena é 100, mais, vou colocar aqui embaixo que não vai caber, paramos no 4, 1 que multiplica a unidade de milhar, que vale 1000, mais 3 que está na dezena de milhar, que equivale a 30.000, vezes 10.000, mais o 2 que está na centena de milhar, que equivale a 100.000, 2 que multiplica 100.000. Fazendo essa conta a gente tem 6 que multiplica 1 é 6, 5 que multiplica 10 é 50, 4 que multiplica 100 vai dar 400, 1 que multiplica 1000 vai dar 1000, 3 que multiplica 10.000 vai dar 30.000, mais 2 que multiplica 100.000 vai dar 200.000, e acredite se você quiser, se você continuar essa soma, você vai voltar para esse número. O que a gente fez foi decompor o número com o sistema decimal, pegando cada posição, cada ordem, cada classe que ele tinha. Então, somando isso aqui tudo, a gente vai voltar para o número que a gente decompôs, que ele é o 231.456. Bom, a parte teórica finalizou agora.
Eu vou fazer uma lista de exercícios sobre os maias, os egípcios, os romanos, porque cai no vestibular, cai nos concursos. Então tem que saber fazer algumas operações com eles, né, para saber que valor que ele está querendo representar. E depois algumas operações com sistema decimal, para fixar bem vou colocar aqui, por exemplo, 45 e 54. Se o nosso sistema não fosse posicional, a ordem que a gente está colocando os dois, igual os maias e os egípcios, a ordem não importava, você ia somar como se fosse isso aqui, esse símbolo de 5, seria 5 mais 4, daria um 9. Se fosse uma soma de 4 mais 5, daria 9, mas aqui esse número representa 54. Então se eu alterar a ordem que ele está, o 4 está na unidade e o 5 está na dezena. Aqui o 5 está na unidade e o 4 está na dezena. E nos exercícios a gente vai conseguir entender um pouco mais isso para fixar. Aí nos exercícios eu trago mais para vocês. Então encerramos aqui a nossa aula de sistemas numéricos. Sistemas numéricos e sistema numérico decimal.